Meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse quadro novo aqui do canal, no qual eu vou comentar com vocês todo sábado sobre a porção semanal da Torá que está sendo lida em todas as sinagogas ao redor do mundo. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô num cenário diferente hoje, tá? Porque na realidade eu tô no Brasil nesse momento, tô fazendo uma série de eventos em prol de Israel por aqui. Só que eu preferi, ao invés de gravar esses vídeos de antemão, de fazer isso na medida que eu mesmo ia relendo esses textos e meditando neles nessa nossa realidade de agora. E aí compartilhar os meus pensamentos com vocês justamente no dia em que a leitura está sendo feita nas sinagogas. E a minha oração é que mesmo para quem esteja assistindo esses vídeos, talvez daqui a muitos anos, que você encontre aqui algo de relevante, de vivo para a sua situação no aqui e agora. Também é importante dizer o seguinte, algumas das ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês são tradições super antigas, passadas de geração em geração entre o povo judeu. Mas algumas outras coisas são observações minhas, na minha curiosidade e na minha investigação desses textos, buscando neles fazer sentido da minha experiência nessa vida. E só para que todo mundo esteja aqui na mesma página, deixa eu explicar, tá? O povo judeu estabeleceu já há muitas e muitas gerações um calendário de leitura semanal da Torá. Toda semana se lê um trechinho e assim a gente termina a Torá todinha ao longo do ano. Nas festividades de Simchat Torá, que nesse ano de 2024 aconteceram de quinta para sexta-feira, do dia 24 para o 25 de outubro, nós celebramos justamente a renovação desse ciclo de leitura. E hoje é o primeiro Shabat depois disso. Por isso, na manhã desse sábado, em todas as sinagogas, pelo mundo inteiro, o povo judeu está abrindo os rolos da Torá no princípio, no livro de Gênesis, para ler essa porção que se chama Bereshit. A leitura dessa semana vai de Gênesis 1 até Gênesis 6, passando pela história da criação, do Jardim do Éden, do pecado de comer o fruto da árvore do conhecimento, das consequências do pecado, de Caim, de Abel, e daí do resto da descendência de Adão através de Sete. Nesse vídeo, e como em todos os outros dessa série, eu não vou comentar sobre a porção inteira, porque senão eu ia ter que gravar aqui milhares e milhares de horas de material. Mas eu vou escolher uns detalhes, umas pérolazinhas que me pularam aos olhos e que me parecem relevantes para agora. Então, vamos lá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, והיה אור. No princípio, Deus criou os céus e a terra terra era sem forma e vazia, haviam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essas são as primeiras palavras, as palavras que abrem a Torá, que iniciam a lei judaica. E tem um comentário super interessante aqui de Rashi, um grande sábio judeu, apontando para o fato de que o primeiro mandamento mesmo aparece só lá no livro de Êxodo, com a história da saída do Egito e a ordenança de comer o cordeiro de Pessach. A ideia aqui é que, para compreender o porquê da lei e dos mandamentos, a gente precisa de contexto, de uma introdução. Você precisa entender das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó. E para compreender essas histórias, a gente tem que entender a história de Noé e do dilúvio. E para entender o dilúvio, você precisa entender a família de Adão e sobre o Éden e a queda. E para compreender qualquer outra coisa, o ponto de partida mais primordial de todos é justamente essa sequência de palavras aqui, contando a história da criação. A força da gravidade, por exemplo, não funciona só porque Isaac Newton a observou, ou porque o Einstein formulou a teoria da relatividade. As leis fundamentais do universo estão aí, quer a gente tenha a linguagem para colocá-las em palavras, ou não. E um dos grandes presentes do livro de Gênesis é justamente a gente poder sentir a cadência e os movimentos invisíveis de princípios que regem a nossa vida inteira, antes mesmo deles serem colocados em palavras. É como se o Eterno estivesse dizendo, olha, eu vou destilar todos os preceitos para uma vida justa e digna
nos mínimos detalhes, daqui a um minutinho só. Mas por agora, é importante que você entenda que esses preceitos todos acontecem ao longo de uma peregrinação, de uma jornada cheia de erros e acertos, de dramas familiares, de dúvidas e de sacrifícios. Nada na palavra de Deus foi escrito para ser vivido fora desse contexto. Nenhum dos detalhes, nenhum dos preceitos, nenhum dos princípios, nenhum deles nos remove da vida. Não, eles são o norte, no meio da vida, no meio dessa peregrinação. E o entendimento mais básico, mais fundamental para a gente conseguir digerir a história da nossa vida inteira é que a história de toda a criação começa com o caos. Começa sem forma e vazia. É muito peculiar que essa seja a descrição dos primeiros momentos da criação. Não havia nada. E de repente Deus criou a terra, mas a criou sem forma e vazia. Criou a terra, mas criou ela com trevas sobre a face do abismo. E olha essa linguagem, tanto a palavra trevas quanto a palavra abismo tem conotações extremamente negativas. Elas pintam para nós uma imagem quase apocalíptica de caos, de destruição. Mas na verdade, no meio do caos, o Espírito de Deus está lá, pairando sobre as águas. Gente, a vida inteira é uma sequência infinita de ciclos. E hoje, enquanto a gente está renovando essa leitura cíclica da Torá, a lição é que o começo, às vezes, não se parece com o começo. Às vezes ele se parece com o meio ou até com o fim. Mas essa é a ordem das coisas. O dia, ele não começa pela manhã, ele começa no entardecer. Tarde e manhã, o primeiro dia. Ou seja, o dia começa quando escurece e vai ganhando força enquanto as trevas ficam cada vez mais espessas, até que finalmente ele rompe com os primeiros raios da manhã. O dia começa nas trevas e a criação começa no caos. Eu acho muito legal porque tudo na Torá é extremamente matemático e perfeito. Até a estrutura dos versículos, a escolha de cada palavrinha, de cada letra, atende a um propósito muito mais profundo do que só a compreensão superficial do texto. E na minha opinião é quase irônico que a primeira letra da Torá não seja a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto em hebraico. A primeira letra da Torá é justamente a letra Bet, a segunda letra do alfabeto, Bereshit. É como se isso fosse aquele tipo de piada interna, sabe? Que só quem é de casa entende. É o Eterno dizendo que o começo não tem cara de começo. O começo tem cara de processo. Quando a gente está estudando períodos históricos, por exemplo, a gente só sabe identificar um marco histórico depois que ele passou. Vou dar um exemplo. O século XXI não começou no ano 2000. Ele começou em 11 de setembro de 2001. Porque eu não estou falando de uma data, eu estou falando de uma época histórica. Em termos históricos, o evento lá dos atentados do 11 de setembro foi um marco que sinalizou a mudança social que o mundo viveu, que deu início efetivamente ao século XXI. Só que quem estava lá assistindo os aviões colidirem contra as Torres Gêmeas em Nova York não tinha ideia de que eles estavam vivendo o começo de um mundo novo. Porque enquanto a gente está vivendo a história, o começo não parece com o começo. Ele se parece com o meio. E só é possível identificar que um evento é o começo de algo novo e não o meio de outra coisa depois, quando a gente vai ler a história. Então, nesse recomeço do ciclo de leitura, com tanta coisa difícil e caótica que está acontecendo nesse mundo, deixa eu encorajar a tua memória. O caos está sempre impregnado da possibilidade da criação de algo novo. E o novo, gente, não vem pronto. O novo colide contra as nossas expectativas, arrebenta o romance dos nossos achismos, ri das nossas certezas e de como as coisas tinham que ser, e enraiza um dia firmemente plantado na escuridão da noite. E aí, tímido a princípio, devagarinho, ele raia. As trevas e o abismo são o começo e não o fim.